Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan Silva, eu sou o orientador da oficina de bufonaria, o cômico e suas vertentes, que é uma realização da Unidade de Gestão de Cultura da cidade de Jundiaí. E estou aqui para a gente começar esse curso, né? Nossa primeira aula sendo online em meio a essa quarentena, essa pandemia que estamos vivendo no país. Então vamos começar por aqui, né? Se temos esse desafio de nos adaptarmos, vamos nos adaptar. Nessa primeira videoaula que eu estou fazendo, a gente vai falar um pouco sobre como que vai funcionar a oficina de bufonaria e também trazendo já alguns conceitos, algumas referências, né, sobre esse universo. Eu vou começar rapidamente me apresentando, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do que eu trabalho, né, do que eu pesquiso. Já faço teatro há um bom tempo. A minha principal formação artística ela vem de cursos livres, de oficinas e também pela prática do ofício. Desde 2010 eu comecei a pesquisar a linguagem da palhaçaria a partir de uma oficina com o Cláudio Albuquerque, e desde então é uma pesquisa que eu venho utilizando nos meus espetáculos, é uma pesquisa que eu venho realizando bem profunda, né? Já estudei com diversos mestres, Bert Dorgan, Fernando Sampaio, Cid Almeida, entre tantos outros profissionais e grandes mestres da palhaçaria. Recentemente eu fui para o Peru, fiz uma residência artística no Peru, onde foi muito bacana a troca com artistas de toda a América Latina. Foi uma vivência muito legal e que também alimenta e traz ferramentas para que a gente possa trabalhar nessa oficina. E em 2015 eu tenho o primeiro contato com a bufonaria, com uma oficina do Gonzalo Afonso, um argentino, que foi amor à primeira vista. Foi incrível quando eu tive contato com essa linguagem, ela me conquistou mesmo, e aí eu fui tendo um interesse, dando uma pesquisada aqui, fazendo uma coisa ali, porém nada tão aprofundado. Já em 2018 eu decido me aprofundar também nessa linguagem do cômico também, que é a bufonaria. E aí eu comecei a fazer mais oficinas e também fazer uma pesquisa muito própria. A bufonaria ela não tem tanta tradição no Brasil, né? Então é um pouco difícil até da gente conseguir material, mas mesmo assim eu fui me aprofundando, fui pesquisando e vendo as possibilidades que eu tinha de investigar essa linguagem. E eu vou falar um pouquinho agora, né? Chega de falar de mim, vou falar um pouquinho sobre como que vai funcionar a nossa oficina. A oficina ela vai trabalhar com duas vertentes principais, que é o palhaço e o bufão. Por que trabalhar essas duas linguagens? Porque a partir de uma eu consigo trabalhar o estado de jogo e a relação, né, toda essa parte lúdica da palhaçaria, que é um trabalho muito de dentro para fora. Então é uma aceitação do seu ridículo, da aceitação da sua exposição. Já com a bufonaria é um trabalho inverso, é um trabalho que ele vem de fora para dentro, ou seja, do externo para o interno. Então, a partir da palhaçaria, da bufonaria, nós vamos estar trabalhando muito a questão da construção do corpo, a questão do físico e das suas possibilidades, para aí sim a gente se aprofundar na figura do bufão. Uma coisa muito interessante da gente também pensar dessas duas figuras é que as duas figuras são totalmente pessoais, né? Quando a gente fala, o palhaço ele é único, não existe um palhaço igual ao outro. Com o bufão é a mesma coisa também. Existe, algo único, é uma pesquisa própria da sua investigação, da sua vivência, da sua experiência. Então a gente vai estar investigando a partir dessas duas linhas para que a gente chegue num resultado interessante. E uma coisa que vale muito também ressaltar é a diferença entre esses dois universos. Muitas pessoas falam, não, é que bufão e palhaço é a mesma coisa, porque principalmente porque trabalha com o cômico. Mas na verdade não, são linguagens bem distintas, de origens bem distintas, que têm técnicas e maneiras de ser realizadas bem distintas. O que converge e une essas duas linguagens é o cômico, né? Tanto o palhaço quanto o bufão, ele tem no seu cerne, na sua raiz, a comicidade, a busca pelo riso. Então isso é uma coisa que vale ressaltar, que são coisas bem diferentes. E a proposta de trabalhar com esses dois universos
é porque um complementa o outro nesse trabalho que eu estou propondo. A nossa oficina, ela é bem física, ela é muito física, na verdade, é um trabalho que envolve muito trabalho físico e corporal. Nessas primeiras aulas, como estamos em quarentena, a nossa proposta vai ser mais a gente contextualizar historicamente, pensar nas suas origens e como se desenvolveu, de como chegou o bufão até hoje, né? Então é bacana a gente pensar um pouquinho nesse contexto também histórico, para que quando a gente possa se encontrar e começar a desenvolver nosso trabalho físico da oficina, a gente consiga realmente se aprofundar nesse trabalho corporal, mas já com essa bagagem do que é o bufão. Legal? Então eu vou começar hoje já também falando um pouquinho sobre a principal dúvida e a principal pergunta de que normalmente fazem quando eu falo que eu trabalho com bufonaria, que eu pesquiso bufonaria, que é: o que é bufonaria? No Brasil, a gente, como eu disse anteriormente, nós não temos muitas referências do que é o bufão. Não existe muito um trabalho artístico com a bufonaria. A principal referência que nós temos sobre bufão é com relação ao bobo da corte, né? Que são aquelas figuras com roupas coloridas, com aqueles chapéus pontudos, os guizos nas pontas, um cajado, que normalmente é uma oposição ao rei, e sempre está junto com o rei. Isso não é uma mentira, é uma verdade. Porém, um bufão é muito mais do que isso e tem uma história e uma trajetória muito maior do que somente essa imagem. Os bufões, na verdade, ele teve seu auge na Idade Média e no Renascimento, que todos os nobres, todos os monarcas queriam ter um bufão. Isso era até status, você ter um bufão. Mas o registro dos bufões não vem só daí. Já tem alguns registros de que antes disso, na Pérsia, no Egito, na Grécia, já existiam figuras semelhantes aos bufões como nós conhecemos e como nós vamos trabalhar na nossa oficina, que é a bufonaria clássica. Então, os monarcas, os reis, eles gostavam de ter um bufão. Para eles era uma questão de status. E o bufão, ele veio muito com essa ideia de ser a oposição do rei. E a principal função do bufão era o riso. O bufão tinha que trazer o riso. Essa era a sua principal função. Mas também o bufão, por ter esse status de louco também, ele era o único que podia dizer a verdade e zombar do rei. Era o único. Nenhum outro homem teria coragem de fazer isso, mas o bufão tinha. Mas ele era inteligente, porque ele fazia isso com cautela, porque também senão ele podia perder a cabeça. Então o cerne, o início do auge do bufão, como nós conhecemos hoje, ele vem desse período. Um livro muito bacana, que eu acho que é o livro mais completo que existe no Brasil sobre essa linguagem, é o Bufão e Suas Artesanias, de Bai Braga e José Tonesi, que é muito interessante. Eles trazem muito material legal aqui, desde o processo de experimentação com a bufonaria até essa parte histórica. Eu vou ler um trechinho aqui de uma citação que eles fazem de Jorge Minhoz, que é muito interessante, que fala um pouco disso que eu acabei de falar para vocês, que contextualiza isso. O bufão, o bobo do rei, existe para fazer rir, e é sua função primeira. Mas não se trata, evidentemente, de um simples palhaço. Se o riso que ele provoca é importante, é porque traz consigo o que falta em geral nos círculos do rei, a verdade. Excluído da realidade por lisonjas, temores, mentiras, intrigas dos que o cercam, o soberano só conhece a verdade por meio do seu bobo, sobretudo a verdade penosa, aquela que fere, aquela que o homem sensato e atento à situação não ousaria revelar. Ou seja, o bufão é essa figura que é irreverente, que fala, que critica, mas isso tudo com muita inteligência. Uma outra característica muito interessante do bufão, que também é uma característica que nós vamos investigar durante o nosso curso, que normalmente os bufões eram figuras deformadas, eram figuras corcundas, anões ou muito gigantes, eram figuras que tinham algum tipo de deformação, não somente física,
mas como também algumas deformações psicológicas. E isso é uma coisa muito interessante também como um trabalho de pesquisa e investigação corporal, que é o que a gente vai adentrar, né, dentro da nossa oficina. Então, assim, o universo do Buffon ele é muito complexo também, né, dentro de tudo isso. E o primeiro a pensar a linguagem do Buffon como algo artístico, como uma linguagem artística, foi o Lecoq. Né? Na Escola Internacional de Teatro Lecoq, em Paris, foi quando ele começou a investigar o Buffon como uma possibilidade de jogo cênico a partir da máscara, né? A partir da construção física. Ele começou a perceber a questão da paródia, a questão da comicidade mais escatológica, mais irreverente do Buffon. E aí ele começa a pesquisar isso e depois dele vem Philippe Gaulier, que também foi um grande pesquisador da bufonaria, porém, por mais que os dois pesquisassem a linguagem, os dois seguiam caminhos muito distintos dentro dessa pesquisa. O Lecoq ele já pensava num Buffon mais limpo, colorido, harmonioso, né? Que a gente fala ligado mais ao divino, que tinha uma questão mais com o tarô, com os jogos de azar e tal. Já Gaulier, não, ele já pensava na figura mais escatológica, mais suja, feia, obscena, ou seja, mais o que nós chamamos de baixo ventre. Então é legal a gente também diferenciar e pensar nessas pesquisas. Mas os dois foram os principais que começaram a investigar e a desenvolver isso, e a maior parte hoje das pesquisas do material que nós temos, pensando o Buffon como linguagem artística, vem dessas duas escolas. Uma coisa legal também para a gente ressaltar e que é bacana falar, né, é que nós conhecemos o nariz do palhaço como a menor máscara do mundo. E a máscara do Buffon é considerada a maior máscara do mundo, porque é o seu corpo inteiro. O seu corpo inteiro se torna máscara para o Buffon. Isso é uma coisa muito bacana dessa dualidade também. É isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Tentei contextualizar um pouco tudo que a gente vai ver, entrando um pouquinho nesse universo do Buffon e em todo o processo dessa oficina. Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos nos falando e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!